O melhor de tudo foi que eu jurei que a aula estava gravada e tava o vídeo postado na plataforma e eu assisti a aula depois, né? Aí eu, não, mas eu vou olhar, né? Quando eu vi, o sangue de Cristo. Pronto, tá gravando, né? Uhum. Beleza. Então, a gente vai começar se apresentando. É, Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu sou estudante de Ciências Sociais, estou no oitavo período, digamos assim, do bacharelado. Eu fui estudante do Portal no ano de 2016. No ano de 2018, eu entrei como voluntário na equipe do Portal enquanto professor de Sociologia. E em 2019, e desde de 2018 até atualmente, eu sou professor de Sociologia. Em 2019, fui coordenador, 2019 2020, coordenador de Sociologia. E no ano de 2020, que foi ano passado, eu fui coordenador da EP, da equipe psicopedagógica. E é isso. E atualmente só estou como professor mesmo, certo? É um prazer conhecer vocês, é muito bom dar essa primeira aula, assim. Eu já estava presente nas outras aulas, menos na de Marx. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês consigam contribuir direitinho e espero que a gente consiga, ao longo do ano, repassar o conteúdo para vocês e dialogar. Tá certo? Ah, eu acho que todo mundo me conhece, né? Meu nome é Arthur, também sou Ciências Sociais e tive minha última aula da graduação hoje. Eu queria dividir isso com vocês. Acabei o curso. A gente vai começar hoje a ver o último dos clássicos, assim, o último do. Acho que na primeira aula sobre sociologia, acho que alguém falou que o. Ah, obrigado, Henrique. Falou que são esses três clássicos da sociologia, né? Durkheim, Marx e Weber. Aqui no portal, eu estava até conversando com o Gabriel hoje mais cedo, e é muito interessante esse resgate de Martineau junto com Durkheim e de Marianne Weber agora com Weber, né? Obrigado, gente, todos os parabéns. Fiquei feliz hoje de ter acabado. Né? Então, o que eu gosto sempre de lembrar quando eu chego, ou na primeira aula, ou agora na última, é lembrar sempre que os três clássicos estão tentando analisar o mesmo fenômeno social, o surgimento e a consolidação do capitalismo. Então, a gente vai começar a aula, assim, e Mariana e Max Weber eram casados. Então, quando a gente fala Weber, a gente está falando do Max Weber. E quando fala de Marianne Weber. A gente pode passar o slide, Gabriel. Então, eu sempre vou lembrar de onde eles são, né? Sempre lembrar o contexto histórico que os autores que a gente estuda estão escrevendo, né? Então, tanto Marianne quanto Max Weber, eles viveram na Alemanha. E numa época que a Alemanha estava... A Europa, de forma geral, né? Lembra todas as aulas que a gente fala muito das revoluções, né? A francesa, a industrial, a científica e tudo mais. E na Alemanha, em específico, em 1870, aconteceu a unificação dos territórios germânicos sobre o governo de Otto von Bismarck, né? Então, eles estão nesse contexto de uma Alemanha recém-unificada e de uma Alemanha que está sendo organizada de uma forma muito militar, né? Porque Otto von Bismarck era militar. Então, essa unificação ela acontece sobre a égide de um governo não autoritário, mas centralizado na figura do Bismarck e pós-unificação dos territórios germânicos. E no processo de industrialização e urbanização, que se comparado à Inglaterra e à França, a Alemanha vem um pouco depois, a Alemanha está atrasada nesse processo de industrialização e urbanização. E tem, claro, a Primeira Guerra, que vai pegar boa parte da vida dos dois. Os dois vivem nesse contexto de Primeira Guerra Mundial. Né? Weber vai morrer 2 anos depois do fim da guerra. Então, acho que é sempre importante lembrar desses detalhes, principalmente porque na análise de Weber, lembra que é um governo que é um sistema militar da organização, né? Bismarck é militar. Então, o Weber vai estar analisando essa industrialização, essa consolidação do capitalismo dentro de um governo muito rígido em sua organização. Deixa eu passar, Gabriel. Então, Weber, começando pelo Max Weber, ele nasce na Alemanha, né? Em Erfurt, não sei, assim, sem como chegar perto da pronúncia alemão. Ele é de uma família que tem prestígio intelectual e político e começa a estudar direito. Né? Ele começa pelo direito. Ele casa
com Marianne, que era prima distante dele. Acho que Gabriel vai mencionar isso, porque ele se empenhou muito para descobrir o grau de parentesco entre os dois, fez até aquele árvore genealógica para descobrir qual era o grau de parentesco. E ele era professor universitário. Então, lembra que Marx, quando a gente falou de Marx, ele começa a carreira dele como editor de jornal e colunista de jornal e tudo mais. E tem uma participação política muito desde cedo. Weber já vai começar a sua carreira como professor universitário. Então, a gente vai notar nos estudos de Weber um rigor metodológico e a necessidade de sistematizar metodologicamente muito maior do que a gente encontrou em Marx, por exemplo. Né? E entre 1897 e 1901, ele sofre uma aguda depressão pós-morte do pai. Assim, ele não tinha uma relação muito tranquila com o pai, era uma relação bem conflituosa, principalmente a relação do pai dele com a mãe. E quando o pai morre, ele entra em depressão e passa um bom tempo sem estudar nada. Né? Ele vem voltar a escrever a Ética Protestante já em 1900, começo dos anos 1900. Se eu estiver falando muito rápido, eu esqueci de comentar isso, podem falar no chat para eu falar mais devagar e pedir para repetir, porque eu falo rápido na vida, assim, então, se estiver muito rápido, podem pedir no chat, professor, vai devagar. Eu juro que eu tento falar mais devagar. Pode passar, Gabriel. Uma coisa, e eu também, né, se estiver falando muito baixo ou alto, é só falar. Como a Arthur falou, Weber ele veio de uma família de prestígio, e por causa disso, o pai dele era jurista e ele também era um político da época. Então, Weber e a próprio círculo social da família dele era cercado de pessoas que eram da política, da intelectualidade, eram pessoas que eram professores de direito, de teologia, de filologia, de filosofia, de economia e assim por diante. Então, toda a socialização dele, da infância e da juventude, foi marcada por esse contato com pessoas tanto da intelectualidade, né, do meio acadêmico e etc., que tinham universidade, tinham curso superior e etc., mas também pessoas envolvidas na política. Isso é muito importante que a gente lembre, porque grande parte da obra de Weber também vai tratar sobre o tema da política e da ciência. Então, essa socialização que ele teve enquanto criança e juventude, ela vai impactar diretamente nos estudos e na iniciativa que ele tem em escrever sobre certas coisas, tá certo? Arthur, então esse período de depressão dele foi bem grande, né? Porque de 1883 até perto de 1900, né? É um período grande. Foi uns 4, 5 anos que ele até pediu afastamento da docência, não estava produzindo nada e tudo mais. O que precisava para... Ela perguntou aqui no chat o que é que precisava para ser um sociólogo. Assim, na época, a sociologia ainda era uma ciência que estava literalmente começando, assim. Então, o que Durkheim faz, a sociologia começa como ciência assim com Durkheim, né? A primeira disciplina de sociologia na universidade começa com Durkheim. Então não existia ainda a formação de sociólogo ou cientista social como a gente tem hoje. Era mais uma formação via filosofia, direito, e aí desenvolvia-se análises sociais na época, assim. O curso de sociologia começa a surgir aqui agora, assim. Não é à toa que nenhum deles são formados em sociologia ou algo do tipo. Então, Weber assume, ele assume essa revista de arquivos de sociologia e política de ciências sociais e política social. Né? Então, como o Gabriel falou, ele tem essa socialização acadêmica desde sempre. Em 1904, 1905, ele escreve a Ética Protestante e sobre a objetividade do conhecimento na ciência política e na ciência social. Lembra que essa discussão sobre neutralidade e objetividade vem desde Durkheim, assim, o quanto as ciências sociais e a sociologia são objetivas e neutras. Né? Então ele cria a Sociedade Alemã de Sociologia. Lembra que eu falei agora, né? É um período que a sociologia está se consolidando enquanto disciplina acadêmica e disciplina científica. Né? Então todo esse movimento que o Weber faz é para contribuir para essa consolidação. Escreve o Economia e Sociedade, que, se eu não me engano, ele é uma publicação póstuma, né, Gabriel? Acho que é Marianne Weber que compila e publica depois que ele morre. E participa de gestão de hospitais militares. Ele também participa,
Quer falar alguma coisa desse slide aí, Gabriel? Eu posso passar. Não, é só uma coisa de economia e sociedade. Tipo, ele começou a escrever algumas coisas de economia e sociedade em 1910. Só que o livro só vai ser publicado em 1922. E ele morre em 1920. Aí foi o que Arthur comentou, né? Depois que ele morre, Mariane pega os escritos que ele estavam, o rascunho, né, do livro, que estava ainda incompleto, complementa algumas coisas e depois publica em 1922. Então, enfim, é isso. E ele participa da formação do Partido Democrata Alemão, é enviado para o Congresso de Versalhes, né, o Congresso que onde surgiu o Tratado de Versalhes, e a Constituição Republicana, né, que dá início a esse período republicano na Alemanha. O que é interessante notar, e depois a gente vai falar disso, é que Weber faz uma separação muito grande do que seria o papel do cientista e o papel do político. E o Gabriel estava discutindo isso hoje cedo, porque apesar dele defender que essa divisão entre o papel do cientista e o papel do político, não é que uma coisa inviabiliza a outra, né? Ele era cientista e também tinha participação política. Ele não chegou a exercer um cargo político, eu acho, propriamente dito assim, mas ele tem a participação política muito forte. E morre em 1920 devido a uma pneumonia, causada pela gripe espanhola. Então esse é um resumo geral assim, da vida de Max Weber. Pronto. Uma coisa antes de começar a biografia de Marianne Weber, Schnitger Weber, né? É importante a gente estar trazendo isso porque acho que foi, inclusive Arthur estava comentando comigo ontem, que estava no essencial de ontem foi comentado que quando uma pessoa escreve alguma coisa, não dá para separar a vida dela da obra. Então é importante que quando a gente conhece a obra, os conceitos de determinados autores ou autoras, é importante também a gente conhecer um pouco da vida, da biografia dessas pessoas, porque vai influenciar de certa maneira, né? Foi como Arthur estava falando, por exemplo, da relação de Max Weber com a política e assim por diante. Outra coisa de Max Weber que a gente esqueceu de comentar é que a mãe dele, Helene Weber, ela era descendente de huguenots franceses que eram protestantes na França que foram expulsos pelo rei Luís XIV, algo do tipo, e foram para a Alemanha. Então ele também vai estar dentro dessa formação de protestantes a partir da socialização da sua mãe e não é à toa que, inclusive, ele vai escrever um livro sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. No começo da infância e da juventude dele, Karina, ele participava bastante dos congressos protestantes sociais e etc., mas depois de um certo período da sua vida, ele acabou ficando um pouco mais cético em relação à sua religião. No entanto, até o final de sua vida, ele não deixou de ser protestante, né? Porque toda a socialização dele foi pautada nisso, o disciplinamento, principalmente trazendo a vida da mãe dele, interferiu na área acadêmica dele e assim por diante, mas com o passar da vida ele foi, de certa forma, se afastando um pouco da religião protestante. Mas, enfim, isso é importante a gente falar exatamente porque ele escreveu um livro e vários livros sobre sociologia das religiões, calvinismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, hinduísmo. Ele escreveu muita coisa sobre religião. Então é importante a gente trazer um pouco da biografia, certo? Passando para Marianne Schnitger Weber, Weber é como a galera chama em alemão Weber, mas enfim, para fins daqui da aula, Weber mesmo. Ela nasceu em 1870 e morreu em 1954, certo? Ela nasceu na cidade alemã chamada Oerlinghausen. Ela foi filha de um médico, Eduard Schnitger, e de Anna Weber. Essa Anna Weber, ela era filha de Karl Weber, certo? E é daí que vai vir um parentesco de Marianne Weber com Max Weber. Marianne e Max eram primos de segundo grau. Por quê? Deixa eu explicar rapidinho para também a gente não fugir. Essa Anna Weber era filha de Karl Weber, certo? Esse Karl Weber, ele era tio de Max Weber. Então, é daí que vem o parentesco de Marianne com o Max Weber. Então, enfim, e esse Karl Weber, é importante a gente comentar que ele era um rico industrial de linho daquela região. Então, tanto Marianne quanto Max vieram de uma família rica, bem abastada financeiramente, e também com muita influência política, comercial e econômica naquela região. Beleza. Por volta de 16 a 19 anos, mais ou menos, ela foi mandada para a escola de acampamento de moda, que é basicamente um internato naquela época para mulheres, onde
além das disciplinas básicas, né, do ensino fundamental, digamos assim, se a gente pode chamar, aprendiam sobre etiqueta, moda e principalmente de como arranjar um marido. Isso é importante na trajetória de Mariane, porque futuramente ela vai escrever vários livros sobre a questão da mulher, da esposa e assim por diante. Então, essa passagem que ela teve nas escolas de acabamento, que tem esse intuito de realizar, de como arranjar um marido, das mulheres aprenderem como arranjar um marido, vai influenciar na sua obra. Em 1889, mais ou menos, a avó materna dela morre e ela passa para Berlim. Lá em Berlim, em 91 e 92, 1891 e 92, ela começa sua entrada no mercado de trabalho, digamos assim. Ela vai estudar um pouco sobre desenho e vai treinar um pouco nessa área, mas futuramente ela vai se dedicar mais em relação à área da filosofia, do direito e também da economia, certo? E também da sociologia, né? Não é à toa que ela é uma das primeiras sociólogas. Então, mesmo que ela tenha começado a uma área de estudo diferente, depois, futuramente, em 1894, ela vai ingressar realmente no mundo acadêmico. E aí ela vai estudar de forma autônoma na Universidade de Erfurt, eu acho que é assim que se chama, estudando com Heinrich Rickert. Esse cara ele é muito importante porque ele influenciou diretamente o pensamento tanto de Marx quanto de Mariano, certo? Vocês não precisam decorar qual a teoria dele, mas é só uma curiosidade. Depois de 1896, ela estudou filosofia na Universidade de Freiburgo, certo? Naquela época é importante a gente lembrar que as mulheres não podiam estudar na universidade. Então, tanto na Universidade de Erfurt quanto na Universidade de Freiburgo, ela assistia palestras, seminários, aulas de forma enquanto convidada, e não como uma aluna realmente ingressante naquela universidade, tá certo? Só depois, na Alemanha, que as mulheres vão poder ingressar na universidade. Quer comentar alguma coisa, Arthur, antes? Não, pode passar. Beleza. Aí, quando chega em 1900, ela vai lançar o seu primeiro livro, que se chama Socialismo de Fichte e a relação à doutrina marxista. Depois de 7 anos, também ela vai escrever sua obra principal, que se chama Esposa e Mãe no Desenvolvimento do Direito. Essa obra que a gente vai desenvolver um pouco aqui nessa aula, porque é ela que ela consegue desenvolver uma sociologia do direito mais aplicada. E nas outras ela fala de questões mais filosóficas e etc., que é muito importante, mas para a nossa disciplina a gente não vai abordar, tá certo? Quando chega o período entre 1907 e 1920, ela vai meio que deslanchar enquanto intelectual e enquanto política. Então, meio que de 1870 até 1907 é que ela vive a sua infância e sua juventude. E é a partir de 1907 que ela vai viver a vida adulta, digamos assim. Ela vai ter se casado com Max Weber em 1893, vai ter se mudado para Berlim, então vai ter uma maior autonomia intelectual e enquanto pessoa também para andar nesses mundos, né, na universidade e assim por diante. Então ela vai publicar uma série de textos que eu não vou citar aqui, mas está no slide, que vão tratar sobre a questão tanto da mulher em relação ao direito, a mulher em relação à cultura, vai falar também sobre as questões da guerra. Ela tem um texto que se chama Guerra como um Problema Ético, que foi escrito em 1916. E no período que ela escreveu, estava ocorrendo exatamente a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. Então, tanto Max Weber quanto Marianne, na época da Primeira Guerra, se envolveram com essa guerra, tanto do ponto de vista intelectual, escrevendo sobre ela, quanto do ponto de vista também prático. Ela chegou a integrar, inclusive, uma associação que reunia as mulheres de homens que foram para a guerra e etc. Inclusive o próprio Max Weber foi para a guerra, né, como o Arthur tinha comentado. Enfim, quando chega por volta de 1918, que é o mesmo período que Max Weber vai entrar também nesse partido, no Partido Democrático Alemão. Então, tanto Mariana quanto Max vão ajudar a fundar esse partido e ela também vai ser a primeira mulher eleita como delegada enquanto parlamentar na província de Baden, certo? Então, diferente de Marx, por mais que Marx tenha um envolvimento com a política, Marianne, ela foi eleita e participou diretamente da política enquanto parlamentar naquela cidade, tá certo? Beleza, depois aqui tá cortando um pouco, né? Mas foi mal, gente.
Mas aqui em 1919, ela vai assumir a presidência da Liga das Mulheres. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não vou achar não, mas é uma organização de mulheres de mulheres alemãs que tratavam sobre a questão da mulher na Alemanha. Ela foi super importante, assim. Ela ficou de 1919 até aproximadamente 1930, por ali, nessa associação, debatendo debatendo sobre o aspecto da mulher e etc. Peraí. Qual o quê? Da delegada? Qual foi o critério para ela ser delegada? Delegada era como se chamava, tipo, ela foi, ó, como delegada é como se chama também as pessoas que são parlamentares, pode ser vereador, deputado, etc. Certo? A mesma denominação se tinha na Alemanha e também tinha nos Estados Unidos. Então é só uma forma de chamar que ela foi, acho que é vereadora, né, que foi de uma cidade, não estadual, então foi deputada. É como se ela fosse deputada, tá certo? É só a denominação que muda. Passando aqui rapidinho também, entre 1923 e 1923 e 1926, ela vai trabalhar na biografia de Max Weber. Lembrem que em 1920 Weber vai morrer, certo? Vai deixar vários escritos inacabados, porque obviamente ele morreu. E Mariana, além de compilar esses escritos, ela também vai escrever uma biografia sobre ele. Uma coisa interessante para a própria vida dela e também para o meio intelectual da Alemanha da época é que a partir de 1926 ela vai estabelecer um círculo de estudos. E nesse círculo de estudos tinha uma série de intelectuais que frequentavam aquele círculo de estudos. Então era como se fosse uma reunião de pessoas intelectuais que debatiam sobre temas diversos. Então, várias pessoas da intelectualidade da época, que tinham um prestígio enorme no mundo acadêmico, que partia desde a filosofia, do direito, da teologia, da economia e outras áreas, participavam desse círculo de estudos na casa que antes era de Max e Mariana Weber, né? Mas, como eu já falei, em 1920 ele vai morrer. Acabando aqui rapidinho, acho que errei a data, mas enfim, entre 1933 e 1954, no caso, né, na morte dela que eu errei, ela vai também enfrentar o regime nazista, que começa em 1933, e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período também ela vai escrever textos sobre isso e participar de várias reuniões. Além disso, nesse período ela vai publicar dois textos que são bastante importantes, que é Mulheres e Amor, em 1935, e em 1942, A Vida Cumprida. Enfim, em 1948 ela escreve sua autobiografia, em 1954 ela morre, tá certo? São rapidinho a biografia dela para a gente entrar um pouco na teoria dela. Tu quer comentar alguma coisa, Arthur? Tô tentando apressar. Não, eu acho que é só notar isso, né? O envolvimento dela com organizações. Acho que não dá para chamar de feminista porque seria um anacronismo, assim, mas de organizações que debatam a situação da mulher na sociedade, né? Que eu estava comentando com o Gabriel justamente isso. O interessante trazer Mariana Weber agora é que depois a gente vai ver discussões, principalmente na aula de gênero e sexualidade e tudo mais, discussões que de certa forma ela já trazia, não que ela já trazia não com a abordagem de hoje, obviamente, né? Mas que começam a surgir aqui, assim, começam a ser trabalhadas com ela aqui. É interessante notar isso, assim, que são ideias que se constroem com o tempo, assim. Isso, exatamente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o principal livro dela, que é Esposa e Mãe no Desenvolvimento do Direito, que foi publicado em 1907, certo? Em resumo, esse livro ele tenta fazer uma análise do casamento no desenvolvimento da história, certo? E para isso ela vai tentar fazer uma reflexão sobre as ideias de dominação, autonomia, liberdade, cultura objetiva, cultura subjetiva, cultura objetiva em relação à mulher e assim por diante. Então, ela não vai fazer uma análise puramente da instituição do casamento a partir do Código Civil, por mais que ela se debruce sobre isso a partir das constituições da Alemanha e assim por diante, mas também quais os significados práticos que esse casamento tinha para a cultura da época e qual a reverberação e a influência, as consequências que isso tinha para tanto a formação da família na Alemanha quanto também para o papel da mulher nesse meio.
certo? Então, uma das coisas principais que ela vai fazer é, não sei se vocês lembram da aula de Durkheim e Marx e etc., e também Max Weber a gente vai abordar um pouco isso, ela tenta fazer um comparativo entre antes da modernidade e depois da modernidade. Durkheim faz isso a partir das ideias de sociologia mecânica e sociologia orgânica. A gente vai ver também isso na aula de Max Weber, agora futuramente pertinho do fim da aula. Karl Marx também vai fazer essa tentativa de linha histórica dos modos de produção, então ele vai abordar um pouco a análise do feudalismo para o capitalismo, e a linha histórica aqui de Mariane é o desenvolvimento do direito em relação à mulher. Então ela também vai fazer essa análise do que era antes da modernidade e depois da modernidade, tá certo? Esse último tópico que eu vou abordar já já, mas basicamente ela vai trabalhar a ideia de casamento não moderno e depois a ideia de casamento moderno, tá certo? Então, o casamento não moderno, para Marianne Weber, ela qual o conceito de casamento moderno, né? Um casamento moderno é aquele onde a mulher ela não tem a liberdade enquanto pessoa para ocupar o topo da hierarquia de valores. Então, como a gente já falou naquela época, por exemplo, um exemplo bem prático, Mariana não poderia estudar nas universidades. Por quê? Porque mulheres não poderiam entrar em universidades, mulheres não poderiam votar, a autonomia dentro do casamento, das finanças econômicas, era do marido. Então, isso são exemplos práticos do que era a influência do casamento não moderno. Então, quando a gente tem um casamento onde as mulheres não têm autonomia sobre a sua economia, sobre o seu dinheiro, sobre o seu salário, a gente está falando um exemplo prático do que é um casamento não moderno, tá certo? Então, uma das coisas que ela vai observar, inclusive, é que mesmo naquela época, e ali ela está falando do século XX, né? Ela escreveu o livro em 1907, que estava muito influenciada pelas ideias do iluminismo e principalmente do liberalismo, e o que o liberalismo falava? Ele pregava principalmente que as pessoas tinham que ter liberdade. Só que a contradição que ela observa é que no caso das mulheres, isso não existia. Porque como é que os indivíduos de toda a sociedade podem ser livres quando a gente tem uma instituição do casamento não moderno onde não prega essa liberdade, certo? Então, esse é o principal contraponto que ela vai fazer entre casamento não moderno e casamento moderno. O casamento não moderno não tem a liberdade da mulher e o casamento moderno tem a coexistência das liberdades entre homem e mulher, certo? A Lene falou, complicado é que ainda se tem isso, que se tem isso na atualidade, exatamente, Aline. E mesmo depois, quando ela estava escrevendo, até depois desse livro, em 1954, ela ainda falava sobre essas contradições da sociedade que se diz moderna, mas na verdade não é moderna, porque uma sociedade moderna é aquela que prega por liberdade e assim por diante, tá certo? Além disso, esse casamento não moderno vai estar pautado numa coisa que ela chama, e também Max Weber chama, de dominação tradicional patriarcal. Por quê, né? Porque nessa situação do casamento, o casamento todo é pensado na lógica do homem e não da mulher. Então, no casamento, a herança que, por exemplo, se Mariane morresse antes de Max Weber, toda a herança que ela tinha, enquanto dinheiro, enquanto a família dela, ia passar para quem? Para o homem, certo? Então, essa dominação também se dava em outros níveis, né? Por exemplo, a gente tem exemplos de violência contra a mulher e abuso sexual diário. Isso são outros exemplos da dominação tradicional, certo? Mas o caso que ela está analisando é a dominação tradicional no caso do casamento, onde não vai ter essa liberdade e a mulher é vista enquanto apenas uma serviçal do homem. Então, que até hoje a gente tem isso, né? Obviamente. A mulher é vista enquanto apenas para tomar conta da casa, lavar os pratos, limpar a casa e etc., enquanto o homem é visto enquanto um provedor da casa. E nunca é lançada a preocupação sobre o homem de arrumar a casa, de cuidar dos filhos e etc. E também outra coisa que permeia a relação de poder patriarcal entre homens e mulheres naquela época e até hoje, né? É a questão do cuidado com pessoas mais idosas. Então, quando uma pessoa estava passando, sei lá, uma pessoa com Alzheimer, geralmente quem cuida na família, vocês podem observar talvez na família de vocês ou algo do tipo, são as mulheres. São poucos os casos de homens que fazem esse cuidado. Naquela época era pior ainda, né? A gente está falando de mais de 100 anos, 113 anos atrás. Então, se hoje está assim, imagine antes, certo? E o outro lado, ela vai falar sobre a formação de um novo tipo de mulher,
que é o que a gente está vendo atualmente, mas ela já tinha observado lá naquela época. Esse novo ideal de mulher, de uma mulher moderna, ela está permeada por características como uma batalhadora da existência, uma parceira e uma mulher que está ombro a ombro com o homem. Essa ideia de ombro a ombro com o homem é o que ela chama de coexistência das liberdades. Então, o casamento, para ele ser moderno, ele precisa reconhecer que tanto a mulher quanto o homem têm os mesmos direitos. E um exemplo prático para isso é a herança. Por exemplo, quando a mulher morrer, ao invés da herança ser para o marido, sei lá, ir para o filho ou para a filha, e assim por diante. Certo? E outro exemplo também, ao invés das finanças da mulher ser organizada e cuidada pelo marido, ser organizada por ela mesma. Tá certo? Beleza. E o surgimento dessa nova mulher, na visão dela, que ela estava analisando, ocorre principalmente por 3 motivos. O primeiro é a alteração, o primeiro provém das consequências das guerras mundiais, certo? Não sei se vocês, acho que vocês não viram ainda a história, mas a Primeira Guerra Mundial em particular teve um grande número de baixas, teve uma taxa de mortalidade absurda, assim. Então, naquela época, e atualmente também, que geralmente quem vai para a guerra são homens. Então, toda a sociedade foi totalmente desestruturada, principalmente os países da Europa que estavam envolvidos na Primeira Guerra. Isso gerou um déficit no mercado de trabalho e foi a partir disso, inclusive, que grande parte das mulheres começaram a ocupar trabalhos no mercado de trabalho, e não apenas enquanto operários, mas também em órgãos da indústria, de gestão, do próprio Estado e outras coisas. Claro que isso não foi tipo um boom, não foi tipo todas as mulheres começaram a trabalhar, foi uma coisa gradual. Mas uma das coisas que ela observa que acarretou nessa formulação cultural dessa nova mulher. E com isso, com essas catástrofes da Guerra Mundial, teve a alteração da economia doméstica. Então, se antes apenas o homem trabalhava dentro da casa, a mulher também passou a trabalhar, certo? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que essa realidade histórica não se aplica ao Brasil, tá certo? Tem algumas coisas que a gente pode abstrair, tem, mas a formação social do Brasil foi totalmente diferente. Beleza, e o terceiro ponto foi a luta pela liberdade da personalidade feminina. O movimento de mulheres, e que a gente chama hoje de primeira onda do feminismo, que influenciaram também essa nova formação dessa mulher, tá certo? Então, ela vai analisar também que quando o direito ele se recusa a favorecer a expansão da dominação masculina, ele passa a funcionar para enfraquecer a legitimidade da cultura patriarcal, ou seja, na visão dela, quando o direito ele se preocupa por essa coexistência de liberdades entre homem e mulher, automaticamente ele está influenciando na queda dessa cultura patriarcal, dessa dominação tradicional masculina, tá certo? Então, o casamento ele deixaria de ser um casamento de relação de poder para um casamento de relação de direito entre esses dois indivíduos. E isso é muito importante que vocês peguem, certo? Então, na passagem entre um casamento não moderno e um casamento moderno, a gente tem, na realidade, uma passagem entre um casamento de relação de poder para um casamento de relação de direito, tá certo? Isso é uma ideia central para ela. Por fim, para terminar a ideia dela, eu queria trazer uma citação da própria Mariana Weber, que é muito importante. Então, eu vou dar uma lida aqui. O ser humano, enquanto portador da razão, está determinado a se determinar, ou seja, agir. Como portador dessa aptidão para a autonomia, comporta uma dignidade específica que faz dele personalidade diante de todos os outros seres. Segue-se daí o princípio simples, inabalável para a configuração das relações humanas. Ou seja, para ela, a liberdade e a autonomia é, antes de tudo, o principal valor ético e moral dos seres humanos, certo? Beleza. Nenhum homem deve reduzir seu próximo à condição de meio em nome da conquista de objetivos próprios. E aqui ela está falando exatamente da relação entre homens e mulheres, e de forma geral entre seres humanos e seres humanos, e no caso que ela está analisando entre homens e mulheres, certo? Então, ninguém, se todo ser humano é essencialmente livre, autônomo e etc., o homem ele não pode reduzir a mulher, tá certo? Na verdade, mal se pode imaginar um relacionamento humano eticamente viável que não passe necessariamente por esta afirmativa, tá certo? Eis porque o reconhecimento desta verdade torna significativamente mais curto o caminho para uma reconfiguração da relação entre os sexos.
Enfim, essas só foi algumas ideias que a gente trouxe de Mariane. Ela tem muito a ser explorada ainda, mas tem vários aspectos filosóficos que dão uma tornam um pouco nebuloso o pensamento dela para a nossa época, certo? Porque os termos que são utilizados, etc., a gente tentou extrair o máximo que conseguiu dela. Ela tem várias outras obras, isso aqui foi pensado apenas na obra Esposa e Mãe no Desenvolvimento do Direito, que é a principal obra dela para a sociologia. Quer falar alguma coisa, Arthur? Não, explicou muito bem, Maria. Eu estou aprendendo aqui também sobre ela. Pronto. Além, enfim, depois a gente vai discutir um pouco sobre a relação dela com a política, quando a gente também falar sobre neutralidade e etc. Mas, de forma geral, como o Arthur já pontuou, ela tinha um pouco de... Deixa eu ajeitar o celular aqui. Uma vivência um pouquinho diferenciada de Marx, né, como a gente já comentou. Então, tanto ela fazia parte do meio intelectual, como ela fez parte de várias organizações políticas, partidos políticos e organizações de mulheres naquela época. Então, ela tinha uma atitude bastante diversa nesses dois campos, da ciência e da política. Tá bom? A gente vai retomar um pouco isso quando estiver falando sobre algumas ideias de Weber, que também vai ser... vão ter ideias parecidas entre Mariane e Marx. Tá bom? Beleza. Quer falar ou eu sigo, Arthur? Eu posso dar uma descansada também. Tá. Então, o contexto intelectual na Alemanha, lembra da aula do Durkheim, que acho que foi João Mara, não, Lenciani e esqueci o nome. A aula de Durkheim, sobre essa necessidade de pensar um método para as ciências sociais. Lembra que eu estava comentando quando a Alice perguntou sobre o que precisava ser, Aline perguntou o que precisava para ser sociólogo, a sociologia ainda não era uma disciplina acadêmica tão consolidada. Então, Durkheim e Weber vão ter esse esforço maior para formular essa questão metodológica. E era um debate que estava acontecendo muito fortemente na Europa. Então, tem esse grupo de pensadores chamado neocantianos, que é onde Rickert fazia parte, o que Gabriel falou que influenciou Mariane, que pegava basicamente que teria que ter métodos diferentes para as ciências naturais e ciências sociais. Porque, primeiro, que a sociedade não pode ser explicada através de leis gerais como na natureza. Um fenômeno natural ele acontece mais ou menos devido às mesmas causas, mas na sociedade há a singularidade dos fenômenos. Tanto pela multicausalidade, como a gente vai ver mais para frente, ou seja, não é um fenômeno que causa outro diretamente, mas são vários fenômenos que podem contribuir para o surgimento de um outro fenômeno. Então, essa ideia positivista, que vem de Durkheim, de Comte, de formular leis gerais, ela não é possível nas ciências sociais para os neocantianos. E também porque o ser humano na ciência social é sujeito e objeto. Então, quando um pesquisador está fazendo algum trabalho de química ou física, por exemplo, ele é pesquisador, mas o sujeito é a natureza. Nas ciências sociais, não. O ser humano é sujeito e objeto. Então, a gente tem nessa relação uma relação com valores, desde a escolha do tema até a execução da pesquisa. Então, essa relação com valores que se tem dentro das ciências sociais e humanas de forma geral, impediria essa simples transposição metodológica, como Durkheim propunha, das ciências naturais para as ciências sociais e humanas. Então, tem esse debate metodológico que vai influenciar muito as escolhas e a posição de Weber. Né? Weber vai ficar entre os neocantianos, que criticam completamente o positivismo, e Durkheim, só que assim, mais perto dos neocantianos. Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Não, alguém perguntou se do slide, tu tá pedindo pra gente colocar agora ou depois? Porque a gente vai disponibilizar depois da aula. Mas se for, eu peço para João colocar na plataforma agora. Foi Beatriz que comentou. Pode passar, Gabriel. Então, Weber começa então a suas... Oi? Oi? Retomando essa questão do positivismo, inclusive vocês viram na primeira aula algumas coisas que João e Mayara comentaram. Eu queria comentar aqui. Uma das primeiras coisas que a gente tem
que falar é que uma das coisas que o João falou é o seguinte, que a subjetividade influencia os resultados das ciências humanas, certo? E isso foi bem no comecinho da aula de introdução à sociologia, etc. Ele comentou isso, que o que norteia as ciências sociais é a ideia de subjetividade na análise dos fenômenos sociais, dos fatos sociais e das ações sociais e relações sociais, que ele comentou. Além disso, uma das ideias do positivismo que é importante que a gente lembre é que, além de pregar uma ideia de leis gerais, se pregava também uma ideia de leis imutáveis, certo? Que vai ser muito importante para a metodologia. Mas é isso, só um comentário assim. Então a gente começa a pensar a posição metodológica de Weber, que influencia em todo o seu estudo e das coisas que a gente vai tratar mais para frente, é que se não é possível desenvolver leis gerais, porque Weber parte do pressuposto que a realidade é infinita. Então nenhuma teoria sociológica daria conta da totalidade da realidade, né? Então a própria formulação conceitual das ciências sociais ela não seria capaz de atender a realidade, porque se a realidade é infinita, é um conceito estático, ele não pode abarcar essa infinitude da sociedade. Então, o que daria para fazer era, que nem está aqui no slide, agrupar certas regularidades ou certas características dentro desses conceitos que desde a sua formulação são entendidos como limitados, né? Então, os conceitos para Weber, eles são tipos ideais. E é esse o primeiro conceito que a gente traz de Weber, né? O conceito de tipo ideal. E o conceito, para Weber, ele não é o fim da análise sociológica. Assim, não se analisa a sociedade para criar conceitos. O conceito ele é uma ferramenta que auxilia na pesquisa. Justamente por isso, porque ele não teria capacidade de representar o fenômeno que acontece na sociedade. Aqui isso vai ficar mais claro quando a gente falar de tipos de ação e tudo mais. Mas o que é interessante notar é esse pressuposto de Weber que, como a realidade é infinita, não se pode criar essas leis gerais imutáveis, mas, no máximo, conceitos que desde a sua formulação são entendidos como limitados. Um conceito ele nunca vai encontrar uma representação exata e total na realidade. Tipo, é aí que vai entrar uma ideia dele, que depois vocês podem ler na ficha, que ele chama de pluralismo causal também, que vai estar relacionado a essa ideia de que a realidade é caótica. O que ele quer dizer quando a realidade é caótica? Quer dizer que todo um fenômeno social, ele tem uma série de causas que não pode ser explicada totalmente pelo ser humano. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a origem do capitalismo, como ele analisou, a gente vai ter uma série de causas que vão reverberar, causas históricas, intelectuais, políticas, sociais, culturais, que vão reverberar no capitalismo. Mas quando a gente for fazer análise, de certa forma, a gente tem que fazer um recorte dessa realidade. A gente não vai conseguir escrever sobre tudo do capitalismo ou algo do tipo. Quando você está estudando sobre o aumento da criminalidade em Pernambuco nos últimos 20 anos, algo do tipo. Isso já é um recorte. E também o conceito é esse tipo de recorte. Por exemplo, quando você faz um conceito do capitalismo, ali está algumas características que são representativas para aquele conceito. Não é tudo que abarca. Por outro lado, também, ao mesmo tempo que a gente tenta criar certos conceitos, a gente vai perceber que esses conceitos eles são temporalmente insuficientes. Por exemplo, Weber analisou naquela época o capitalismo, Marx analisou naquela época o capitalismo. O capitalismo de hoje é a mesma coisa do que o analisado por Marx e por Weber? Não. Por quê? Porque ele não consegue prever o futuro como o capitalismo se mudou, como as relações sociais se mudaram. Hoje a gente tem uma forma de capitalismo, por exemplo, que está muito pautada na globalização, no aumento do uso das tecnologias, da internet, das redes sociais e assim por diante. Então, são uma série de fatores que vão mudar historicamente e os próprios conceitos da sociologia vai ter que mudar também. Então, é importante esse conceito de tipo ideal, porque também abarca essa ideia de que todo conceito ele vai mudar historicamente. Uma coisa que João, inclusive, lembrou na primeira aula foi a ideia de modelo atômico, se não me engano, foi esse exemplo que ele deu. Isso também se aplica à realidade de Weber. Por exemplo, acho que foi 4 modelos atômicos que ele falou, 3, algo do tipo. Teve uma série de modelos atômicos, ou seja, cada modelo atômico vai ser
vai ser importante para você formular um novo modelo atômico. Cada modelo atômico da época que foi escrito, ele dependeu de uma série de circunstâncias intelectuais daquela época. Por exemplo, você não tinha certas ideias de ciência hoje que a gente tinha antigamente. Então, como é que vocês querem que a pessoa que escreveu o primeiro modelo atômico entenda a ideia de átomo de hoje? Não tem como. Então, uma forma da gente entender que essa ideia de tipo ideal, conceitual e etc., não se aplica apenas às ciências sociais, certo? Por exemplo, a gente vê uma série de físicos que vão criar novos modelos, etc. A gente tem Newton, depois tem Einstein, enfim. São modelos que vão servir futuramente também para aprimorar a análise de um determinado fenômeno social. Não é à toa, por exemplo, se alguém for estudar o capitalismo hoje, você tem que fazer uma leitura de Weber, de Marx, e assim por diante, para ver como ele foi construído historicamente. Então, é importante esses conceitos. Mesmo que eles sejam historicamente localizados, eles são importantes para a gente entender como se deu, como esse fenômeno evoluiu até os dias de hoje, tá ligado? Então, o que ele vai começar a formular sobre essa neutralidade, porque assim, não dá para ter a neutralidade que Durkheim propõe, de se afastar dos seus pressupostos e fazer uma análise totalmente neutra. Porque se somos seres de cultura, então somos seres que temos relações com valores próprios. E na época, a igreja tinha uma influência muito grande sobre a construção das ideias, né? Então, o que Weber vai começar a propor então a pesquisa não pode ter essa relação, ter, durante a sua formulação, ter influência de ideias religiosas, por exemplo. Ela tem que ser, então, a neutralidade para Weber, ela está no rigor metodológico da pesquisa. A escolha por um objeto de pesquisa, ela vai estar relacionada à subjetividade do indivíduo, como o Gabriel falou, do pesquisador. Mas, durante a pesquisa, não é tarefa do cientista fazer juízo de valor, como ele coloca. Por exemplo, dizer se determinado fenômeno é bom ou ruim, ou algo do tipo. Mas apenas juízo de fato. Mostrar esse fenômeno e explicar metodologicamente como ele acontece. Um exemplo que eu estava lembrando agora, por exemplo, é que eu faço licenciatura em Ciências Sociais. Então, durante todo o curso, eu tive muitas disciplinas sobre educação, prática docente, metodologia de ensino e tudo mais. E meu TCC foi sobre professores de sociologia. Porque o que eu acho importante é construir essa afinidade com o tema durante minha graduação. Então, a minha escolha já não é... A minha escolha de pesquisa do TCC ela já não é neutra. Ela tem relação com o que eu acredito, com a importância do ensino de sociologia, por exemplo. Mas durante minha pesquisa, eu não poderia fazer uma pesquisa apaixonada, por exemplo, assim, de deixar que essa importância que eu acredito no ensino de sociologia, por exemplo, influenciar os resultados da pesquisa. É isso que Weber chama de neutralidade axiológica. A subjetividade do pesquisador existe, mas ela é compensada pelo rigor metodológico durante o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, o que seria capaz de transformar as ciências sociais em uma ciência de fato é isso, é esse rigor metodológico. E não a neutralidade pura e simples de afastar de todos os seus valores, porque para Weber isso é impossível. Então, a neutralidade de Weber parte daí. E quando eu coloquei aqui no slide, né, é uma neutralidade muito diferente do que Durkheim propõe. Porque quando a gente tem esse estudo das ciências naturais, o fenômeno da natureza ela acontece independente da posição dos indivíduos que estão participando ali, né? Então, por isso que isso aqui é capaz, esse afastamento total da relação do pesquisador com o fenômeno estudado. E nem dá para afastar totalmente também nas ciências naturais, né? Essa ideia de neutralidade total. A Karina falou que a professora de sociologia dela era formada em história. O meu professor de sociologia do colégio era formado em geografia também. E é justamente isso que eu pesquisei no TCC, só fazendo um parênteses, assim, é sobre a formação docente, a formação dos professores de sociologia aqui no estado. E, sei lá, acho que 5% só que é formado em Arthur, sociais. Foi, cara. aqui no Brasil ainda existe, né, uma decadência de professor de sociologia, assim, formado mesmo? Ou não? Existe. Porque no município que eu moro não tem nenhum formado em sociologia. Tu mora onde? Ai, gente, eu não vou nem dizer que é uma trajetória muito longa. Eu só vou dizer que eu moro no Ceará.
Ah, tá bem. Um dos meus melhores amigos é do Ceará, que faz faculdade de História aí. Mas no Brasil, a sociologia é a disciplina com o pior índice de adequação da formação docente. Assim. Acho que pouco mais de 30% das turmas do país tem um professor de sociologia formado em ciências sociais. E aqui em Pernambuco, só 5% de professores de sociologia são formados em ciências sociais. Fechado parênteses sobre o meu TCC, é sobre isso que eu queria dizer, assim, é que a escolha do meu objeto de pesquisa tem a ver com minha formação e com o que eu acredito do que é importante. Mas durante a minha pesquisa, por exemplo, para ver, eu não poderia falar que, sei lá, que abertamente que isso é um absurdo, que deveria, apesar de eu acreditar que é um absurdo e que deveria ser melhor, mas para ver, eu não poderia falar isso na minha escrita do trabalho. Eu devia só apresentar esse fato e tentar explicar os motivos. Então, no caso, por exemplo, eu relacionei com a questão da sociologia ser uma disciplina muito recente, como obrigatória, de 2008 para cá, e sofre constantes ataques. Então, o que o cientista pode fazer para ver bem é isso. A partir de um valor seu, escolhe o objeto de pesquisa, metodologicamente falando, como o Gabriel falou, é a pluricausalidade, assim, multicausalidade dos fenômenos sociais. Não é só o fato da sociologia como disciplina escolar ser uma disciplina muito recente que impede que tenha mais professores formados. Mas é que tem o baixo número da licenciatura, a desvalorização docente, a ideia de que a sociologia é uma disciplina que qualquer pessoa formada em humanas pode dar. Então, nota o que Weber fala, que um fenômeno social, ou seja, o fato de professores de sociologia terem pouquíssimos professores de sociologia formados, tem vários fenômenos sociais que influenciam esse fato. Mas o que eu fiz foi escolher qual deles eu ia trabalhar no TCC. Então, é justamente isso que Weber coloca. Ficou claro? Eu não imaginei que eu ia usar meu TCC como exemplo nessa aula, mas acho que deu para entender mais ou menos o que Weber propõe, né? Eu entendi. Eu ia usar um exemplo aí, já que tu puxou também. Usar dois exemplos, né? Então, tipo, retomando a ideia de Arthur, tipo, os valores eles podem estar presentes na escolha do objeto, né? Então, retomando a biografia, por exemplo, de Max Weber e de Marianne, por que a gente trouxe isso? Para mostrar exatamente essa ideia. Marx ele veio de uma família de protestantes, Marianne teve aquela trajetória na escola de acabamento de moda e assim por diante, e isso influenciou na escolha do estudo desse autor e dessa autora, certo? O que não pode acontecer é a influência dentro da análise. Por exemplo, se você decidir estudar sobre crime, sociologia do crime, etc., você não pode simplesmente chegar, pegar alguns casos e falar, esse ladrão, essa ladra aqui, ele é mau por causa disso, disso e disso. Não é assim que funciona. Você tem que analisar por que ocorreu aquilo. Por exemplo, por que aumentou a taxa de criminalidade no Brasil de 2014 até 2020, sei lá. Estou chutando aqui, se não é dado verídico, não. Certo? A partir do momento que você vai analisar isso, você tem que ter uma neutralidade axiológica, você tem que ter um afastamento político, valorativo, religioso, desse objeto para você fazer a sua análise. Então, você não pode simplesmente dizer determinar essa taxa de criminalidade aumentou porque as pessoas pararam de não sei o que e viraram pessoas más. Não é assim que funciona, tá ligado? Para a realidade das ciências sociais. A gente não é uma ciência valorativa, que vai dizer o que é certo, o que é errado e assim por diante. A gente vai analisar os acontecimentos da sociedade. Claro que no final desse estudo, futuramente, quando você tiver uma análise feita, você pode intervir politicamente, como, por exemplo, fez Max Weber e Marianne, mas não no ato da pesquisa. A pesquisa é uma coisa, você fazer um processo de compreensão daqueles fenômenos e assim por diante. Então, o que você vai fazer futuramente com isso? Enfim, aí é problema seu. Não, por exemplo, teve vários estudos das ciências naturais que futuramente serviram para construir bombas atômicas, armas químicas e assim por diante, certo? Eu acho que isso vai ficar muito claro no próximo slide, com o exemplo que a gente colocou, Gabriel. No próximo slide? Eu acho que é o próximo slide. Pronto. Eu não sei se vocês lembram, no começo do ano passado, assim, no começo da pandemia, surgiu esse estudo que fumantes são mais protegidos contra o coronavírus, que fumar diminuía o desenvolvimento de sintomas. E esses dias saiu essa outra notícia que esses cientistas que estavam nesse estudo, eles estavam ligados à indústria tabagista. Então é isso que a gente está falando, assim, os interesses e os valores desse cientista. A pesquisa foi totalmente influenciada por esses valores, né, por esses interesses. Assim, é bom para a indústria tabagista que
que se ache que faz bem para o coronavírus, contra o coronavírus, por exemplo. Então, isso aqui é uma pesquisa que foge totalmente dessa ideia que Weber traz, né, da taxológica, né, de enviesar resultados e da pesquisa a partir de valores, né? Acho que esse exemplo, a gente estava conversando sobre isso hoje, assim, a gente lembrou desse exemplo. Acho que aí fica muito claro, assim, de por que o resultado da pesquisa foi que parecem estar mais protegidos. Então, se não é possível analisar a sociedade como um todo, como a gente estava escutando aqui agora, o que é que a sociologia estuda, então? Então, para Weber, a sociedade ela não existe enquanto essa entidade superior aos indivíduos, como o Durkheim propõe, né? Que a sociedade tem um caráter sui generis, né? Mas a sociedade existe porque indivíduos agem e interagem. E o que seria a função do sociólogo, então, da sociologia como ciência? É entender, é compreender, daí que vem o que é que chama a sociologia de Max Weber como uma sociologia compreensiva, porque a ideia é compreender qual o sentido que esses indivíduos dão à sua ação social. Uma ação social ela tem como característica principal ser orientada a partir da relação com outro indivíduo, ou seja, tem que ter uma relação social para ser uma ação social. E não necessariamente com o indivíduo cara a cara, assim, mas tem que ter... eu tenho uma professora que falava que os indivíduos agem dentro de um horizonte de expectativas, então, a partir da expectativa de um outro indivíduo. Então, isso é a característica da ação social. Acho que pode passar, Gabriel. Então, a gente trouxe esse exemplo aqui, que quando está chovendo a gente abre um guarda-chuva, é uma ação individual. Para a gente não se molhar, é totalmente uma ação do indivíduo. Apesar de, às vezes, todo mundo abrir no mesmo momento, assim, quando está chovendo, mas é uma ação que não tem nenhuma expectativa com outro indivíduo. É por isso que a gente não se molha na chuva, né? E uma ação social, por exemplo, a gente está aqui assistindo aula, é uma ação social. Vocês entraram nessa chamada com a expectativa que eu e Gabriel fôssemos dar uma aula para vocês, e a gente entrou nessa chamada, preparou a aula com a expectativa que vocês entrassem nessa aula também. Então, isso que a gente está fazendo aqui, apesar de não ser cara a cara, né, porque o momento não permite, mas é uma ação social, porque tem expectativa entre indivíduos. Ficou claro essa divisão de ação e ação social? Porque senão pode se achar que toda ação é uma ação social. Nos tempos de Weber, parece que a sociologia vai estudar qualquer tipo de ação humana, né? Mas é um tipo específico de ação humana. Deu para entender até aqui? Então, ótimo. E... Sim, não, é só falar que se vocês tiverem dúvida, pode, enfim, levantar a mãozinha e abrir o microfone. E se também não tiver entendido coisa que a gente já passou, também fale agora, senão a gente nunca vai saber, né? E não se acanhe e interromper a gente, não. Pode abrir o microfone Eu não entendi muito bem, Arthur, essa questão de ação específica do indivíduo que você falou. Da ação e da ação social. Não entendi bem a diferença também. Tá. A ação social, ela necessita que o indivíduo que está agindo, ele haja com a expectativa de uma ação de outro indivíduo. Por exemplo, talvez o exemplo de É como se fosse o caso das instituições, por exemplo. Não tem, eu não sei se é o Karl Marx ou é o Max Weber das instituições sociais, que depende uma das outras, né? Por exemplo, a educação depende do Estado. Isso é Durkheim. É nesse sentido, só que Weber não está analisando instituições, ele está analisando, para Weber, enquanto para Durkheim a instituição existe, independente dos indivíduos que a compõem, para Weber é o contrário, a instituição ela só existe por causa dos indivíduos que agem nela, e que constituem ela. E essa ideia de ação social é chamada de expectativa. Eu gostei do exemplo da aula porque é exatamente o que está acontecendo agora. Todo mundo entrou aqui, e isso vai ficar claro quando a gente for falar os tipos de ação social. Todo mundo que está aqui, eu e Gabriel, enquanto professores e vocês, enquanto alunos, a gente entrou aqui nesse link do Meet esperando uma outra coisa. Por exemplo, se vocês entram aqui esperando a aula de Weber, e eu e Gabriel ficassem 2 horas conversando sobre Big Brother, por exemplo, apesar de ser um tema muito interessante, não corresponderia à expectativa de vocês para essa aula. Entendeu? Porque a expectativa era que a gente desse aula de Marx.
de Max Weber. A mesma coisa se o Gabriel entrasse aqui e não aparecesse ninguém. Então, essa ação que a gente está fazendo aqui é porque a expectativa não precisa ser recíproca, mas é esperando que o outro indivíduo faça alguma coisa. Entendeu? Mesmo esse indivíduo não fazendo. Assim. Tipo, um exemplo disso que Arthur falou é um exemplo que a professora da gente, inclusive, dá muito. Por exemplo, vamos dizer que eu estou mexendo no celular, andando na rua, olhando puramente para baixo. E Arthur está vindo na minha direção. E Arthur desvia de mim. Mesmo eu não tendo participado tecnicamente dessa ação social, não ter visto Arthur, é uma ação social porque para Arthur ele só desviou de mim porque ele me viu. Então foi uma ação orientada com base em outra pessoa. No caso aqui da chuva, se a gente for compreender sociologicamente por que essas pessoas abriram o guarda-chuva, a resposta é porque estava chovendo. Ou seja, o fim, na realidade, é um fenômeno, o quê? Natural, estava chovendo. Então, não é um fenômeno relacionado a pessoas. Por exemplo, na hora da sala de aula, ou se Arthur desviar de mim andando. É um fenômeno que está envolvendo duas pessoas ou mais pessoas. Aqui no caso de abrir o guarda-chuva porque está chovendo, é um fenômeno da pessoa com um fenômeno natural. Então não é uma ação social, é só uma ação. A ação de abrir o guarda-chuva. Para ver, só vai haver ação social se dois ou mais indivíduos participarem dela. Por mais que eu tivesse olhando para baixo, Arthur atribuiu um sentido à minha ação. Por exemplo, se eu não desviar, eu vou bater nele. Então, Arthur atribuiu um significado social. Então, quando a gente se pergunta por que Arthur desviou? Porque Gabriel estava vindo na direção dele. E aqui a gente se pergunta por que as pessoas abriram o guarda-chuva? Porque estava chovendo. Então, enquanto uma está relacionada a um fenômeno natural, a outra está relacionada a um fenômeno o quê? Social, as pessoas. De forma bem simplória, seria isso, assim. Não sei se deu para entender agora. Mas podem, enfim, se não tiver, a gente tenta dar mais exemplo aí. Porque isso aqui é muito importante. Porque isso aqui é muito importante para ter todo o resto de Weber agora. Então, se ficar alguma dúvida. Quem estava na aula de Marx lembra o perrengue que foi explicando dialética hegeliana, né? Porque aquele ponto era muito importante para Marx. Esse ponto é muito importante para Weber, assim. Então, quem tiver realmente dúvida pode perguntar novamente que a gente volta e explica de novo. Mas acho que vai ficar mais claro agora no próximo slide. Pode passar, Gabriel. Que são os tipos de ação. Lembra de tipo ideal para Weber. Né? Vai ter, obviamente, a gente consegue imaginar várias ações dos indivíduos assim que vai poder entrar em várias dessas características. Mas justamente esse é o ponto. Lembra que o tipo ideal para Weber, ele parte do pressuposto que isso aqui não vai encontrar uma ação que seja puramente um desses tipos, mas que algum aspecto desse sobressai. Aí daí que é válido usá-lo. Então ele vai dizer que existem basicamente três tipos de ações sociais. As racionais, as tradicionais e a afetiva. A relação racional, como o próprio nome diz, ela depende de o sentido dado a essa ação, ele é racional. Ele é pensado antes de se agir. E ela pode ser uma ação racional com relação a fins, ou seja, quando tem um objetivo racionalmente esperado, ou com relação a valores. Seja ele ético, religioso, político, estético, mas que não é o objetivo final que dá sentido à ação, mas o valor é o que dá sentido a essa ação. A ação tradicional, como o próprio nome já diz, é a tradição. Seja ele cultural, familiar, social. Aquilo que a Gabriel estava falando do casamento, por exemplo. O que fundamenta o casamento não moderno é a tradição. É para depois pensar racionalmente, legalmente, através de leis, essa mudança através do direito. E a ação social afetiva é quando se fundem emoções de afetos. E aqui afetos não entendam como apenas coisas boas, assim, é qualquer emoção, das melhores às piores. Pode passar, Gabriel. Então aqui eu passei rápido pelos tipos, porque agora a gente vai trazer exemplos. Então, se o objetivo, por exemplo, é entrar na faculdade, ter uma nota boa no Enem, como que acontece aqui, vocês entraram aqui na chamada e entraram no portal, se inscreveram no portal, participaram da seleção com um objetivo muito claro, que era fazer um bom Enem para entrar na universidade. Queremos todo mundo, pelo menos, assim. Então, isso é uma ação social com relação a fins. Tem um fim nessa ação de
de vocês de se matricularem no portal, no pré-vestibular, e fazer um cronograma de estudo, se planejar, para poder entrar na faculdade. Esse é o objetivo, e todas as ações que vocês fazem são para esse objetivo. Racionalmente pensado e planejado. Quando, por exemplo, em 2016, teve as ocupações nas escolas e nas universidades, era com essa ação, apesar, ela é um valor muito claro que orienta essa ação. No caso, especificamente 2016, mas contra a reforma do ensino médio e a PEC do teto de gastos. Inclusive, eu estava no primeiro período da graduação quando aconteceu as ocupações, então várias vezes eu fui lá no Centro de Educação da UFPE para participar disso, e era isso que era discutido. Estava se ocupando para mostrar que éramos contra essa reforma do ensino médio e a PEC do teto de gastos, porque, sei lá, acreditávamos que educação e saúde não são gastos, são investimentos, por exemplo. Então, não se devia cortar o investimento em saúde e educação. Porque a gente acredita na importância da saúde pública e da educação pública. Então, nota que é um valor que orienta essa ação. Deu para entender bem isso? Sim. Ótimo. Quer fazer um comentário, Gabriel? Não, eu acho que a galera entendeu, então tá ótimo. A ação tradicional, ação social tradicional, por exemplo, como eu coloquei aqui, batizar são ações que dependem de uma tradição. Então, por exemplo, eu não sou nem um pouco religioso, assim. Então, e quando eu encontro meu avô, eu peço a benção. Por quê? Porque pela tradição, pela questão da tradição. Quando você faz uma receita, por exemplo, uma buchada com pirão, muito bom, por sinal. Pode sim, Jamile. Volta lá, Gabriel. O valores e um fim pode coexistir, mas é aquela ideia que Weber traz de tipo ideal. Nenhuma ação vai ser puramente, nenhuma ação, Weber admite isso, nenhuma ação vai ser puramente racional, tradicional ou afetiva. Mas vai ter um momento que uma dessas características vai sobressair. E daí que é interessante fazer essa análise. Eles podem sim, pode ser todas, inclusive assim, a afetiva, a racional e talvez não afetiva, porque partem de lugares diferentes, assim. Mas pode ser uma ação racional com relação a fins e valores coexistir. Porque é assim que existe na sociedade. Não é que pode, é que é assim que existe. Ele admite isso. Essa divisão é puramente conceitual para poder colaborar na análise sociológica. Ficou claro, Jamile? Tipo, só para acrescentar, assim, tipo, isso não se aplica só à sociologia, né? Se a gente, sei lá, for para medicina. Existem tipos ideais de doenças respiratórias. A gente vai ter uma série de doenças respiratórias. Isso não quer dizer que você só possa pegar uma, sei lá, uma pneumonia, uma gripe. Você pode pegar as duas ao mesmo tempo, entendeu? A mesma coisa a ação social ou qualquer conceito da sociologia. Você pode ter duas coisas coexistindo ao mesmo tempo. Então, depois a gente também vai falar sobre outros exemplos que talvez compartilhem de mais ações do que apenas uma. Rizomai e Além também fizeram perguntas aqui. E uma greve seria sim uma ação racional de valores, manifestações também, como foram as manifestações de 2016, por exemplo. E lembra que não é só isso que fundamenta, né, como o Weber coloca, né, mas é quando um desses aspectos sobressai sobre o outro. E quando você faz uma doação, é sim uma ação social, assim, você está doando com expectativa em alguém e que ela é fundamentada, você consegue atribuir sentido a essa sua ação. Normalmente por questão de valores, né? Então, pode ser sim. Eu posso ir lá, Gabriel, por favor. Não, e só para a gente lembrar, porque agora que eu lembrei que às vezes a galera confunde ação social, o conceito, e ação social, você fazer uma ação social, digamos assim, uma doação, como foi comentado e etc. Mas não confundam esses conceitos, certo? A ação social tem um cunho beneficente que não se aplica à ideia necessariamente da ação social aqui de Weber. São duas coisas diferentes, mas como Arthur falou, uma doação pode sim ser uma ação social com relação a valores, mas só para distinguir que esse sentido de ação social enquanto algo beneficente não é o que Weber está tratando. Mas eu sei que a pessoa que comentou não falou nesse sentido, mas eu lembrei. Pode passar, Gabriel.
Ficou também claro que é uma ação social tradicional. Bom, Sim. pode passar, Gabriel. E uma ação afetiva, como eu falei, são todas aquelas ações que envolvem emoções. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, que é brigar no trânsito, por exemplo, que você é acometido completamente de uma... Sei lá, todo mundo que briga no trânsito depois fala, meu Deus, que danada eu fiz, assim. Ou comemorar um gol abraçando gente estranha no estádio, ou tá no show e abraçar alguém chorando, assim. São ações sociais afetivas, assim. O sentido o que move essa ação é um sentimento. Inclusive, esse gol de pipico aí eu me empolguei muito, usei até com papel de parede do computador. Assim. Ou questões artísticas também, como Otto, não sei se todo mundo aqui conhece Otto, esse álbum específico dele, que é Certa Manhã, Acordei de Sonhos Intranquilos, ele fez quando acabou o relacionamento dele com a Alessandra Negrini. Então, expressões artísticas normalmente são ações sociais afetivas, que movem a partir de uma emoção, seja ela qual seja. E é um álbum muito bom de Otto também, quem nunca ouviu, eu recomendo ouvir. Acho que pode passar, Gabriel. Então, o Weber também vai analisar, além dessa parte mais metodológica, ele também vai analisar a questão de poder. Lembra também que Mariana também analisa isso. No casamento, ela também analisa uma relação de poder. Weber vai analisar essa relação de poder não no casamento, mas como o centro da atividade política. Para Weber, a atividade política ela tem como centro o exercício de poder. E o que é o poder para Weber? É a possibilidade de impor a sua vontade em outra pessoa. Né? Então, seja por qualquer tipo de coação, seja, como a gente vai mostrar depois os tipos que Weber propõe para o exercício dessa dominação, o fato da gente fazer com que outra pessoa faça a nossa vontade é exercício de poder. Né? E o poder duradouro, Weber chama de dominação. É importante a gente lembrar que quando ele está falando de poder, não necessariamente se restringe a uma ideia de impor sua vontade por meio físico. Ele também está falando de impor sua vontade por um aspecto psicológico ou normativo, social e assim por diante. Então, quando a gente fala que poder é a possibilidade de impor sua vontade, não fiquem restrito apenas a um caráter físico de você, por exemplo, sei lá, tá numa fila, você na fila de ônibus do Barra Macaxeira e empurrar a galera. Não é apenas um aspecto físico, é um aspecto psicológico também. Não é à toa, por exemplo, quando Mariane está falando sobre o casamento não moderno, uma relação de poder psicológica, digamos assim. Porque se você não for uma mulher casada, uma solteirona naquela época, e até hoje tem esse estigma, você vai estar sofrendo certas sanções e etc., sei lá, enfim, sua mãe, seu pai, etc., arranja um namorado e assim por diante. Então, também tem esses tipos de relações de poder que fogem ao aspecto puramente físico. E outra coisa também é que, para o poder ele se tornar uma dominação, além dele ser duradouro, ele precisa de legitimidade. Ou seja, pessoas têm que legitimar esse poder, têm que achar essa relação de poder viável. Então, depois, quando a gente for falar agora sobre os tipos de dominação, vocês vão entender o que é esse tipo de poder legítimo por parte da sociedade. E aí é por parte da sociedade, não apenas pelos indivíduos. Não basta apenas uma pessoa achar aquilo correto, tem que ser a sociedade, enquanto conjunto, achar aquela relação de poder correta para se ter uma relação de poder. Certo? Deixa eu passar. Vocês entenderam? Se não tiver, é só falar. Então, nesse sentido, a gente vai ter 3 tipos ideais de dominação legítima, né? A gente vai ter a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Na dominação tradicional, vai obedecer também, de certa forma, os princípios da ação social tradicional, que vai se basear no costume, na tradição, em um hábito que é muito forte, e assim por diante. Aqui a gente colocou um exemplo da monarquia, mas também tem um exemplo do próprio casamento, que a gente já citou. A última me lembra a última eleição. Exatamente, o segundo é a dominação carismática, que ela depende de uma crença em um líder político que tenha carisma, certo? Não quer dizer que seja bom ou ruim, mas tem que ter uma oratória boa e assim por diante. E aí a gente pode citar exemplos clássicos do nosso contexto político histórico, como Bolsonaro, Lula, Getúlio Vargas. Deixa eu ver se teve mais alguém assim tão imponente.
Acho que não, mas enfim, esses três nomes são exemplos muito interessantes de dominação carismática. O outro ponto também de exemplo que a gente pode tratar de dominação carismática são líderes religiosos. Por exemplo, o movimento messiânico que a gente teve aqui no Brasil é um exemplo dele e assim por diante, certo? Outros tipos de organizações religiosas também partem do princípio de uma dominação carismática, mas também de uma dominação tradicional, como a gente já falou. Então, quando o Arthur falou que o casamento ele partia de uma ideia religiosa, isso também é um tipo de relação de dominação tradicional, mas também está pautada em uma dominação carismática, porque, por exemplo, no caso da Igreja Católica, a gente vai ter um líder absoluto, carismático, que é o Papa. Então, você vai ter uma figura central de carisma que faz certas oratórias que convencem a pessoa. Então, é importante a gente lembrar esse caráter dual. E o terceiro tipo é uma dominação racional legal, que para Max Weber e também para Mariani surge principalmente através da modernidade, principalmente ali no século XVIII, com a formação de estados-nações, a consolidação do capitalismo e outros exemplos. Um exemplo bem clássico disso é a formação do Estado burocrático, certo? Que a gente vai tratar já já a ideia de burocracia, mas basicamente a dominação racional legal vai estar baseada em leis. Então, é por isso que Weber vai está conciliando essa ideia de dominação racional legal com a formação do Estado, porque é com a formação do Estado que a gente vai ter certas leis constituintes e assim por diante, tá certo? Alguma dúvida, gente? Arthur, quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. E sempre que surge assim sempre que vocês acharem que alguma coisa se relaciona com o contexto atual, podem falar no chat, como a Aline fez, assim. A ideia é essa mesmo, é também usar isso que a gente está estudando para tentar trazer para a gente entender a nossa própria vida atual, assim, o contexto social que a gente está inserido. Então, sempre que vocês fizerem relação de alguma coisa que a gente está falando com alguma coisa da vida de vocês, alguma coisa assim, pode falar no chat. É assim, Rizomar, vê. Por exemplo, quando a polícia chega para fazer um baculejo, por exemplo, ela está exercendo poder. Ela, obviamente, ela coage, nesse caso, fisicamente, normalmente, a que se faça o que eles estão pedindo. Isso é exercício de poder. O fato da gente saber quais são, por exemplo, as leis que a gente não pode infringir, o que configura, quais são certas leis mesmo assim, é uma dominação, porque quando um ladrão, por exemplo, quando a gente é assaltado, o ladrão está exercendo poder sobre a gente, ele está fazendo o que ele pede, assim, entrega o celular, a carteira e tudo mais. Mas aquele poder só é exercido naquele momento. Aquele indivíduo só exerceu o poder sobre a gente naquela ocasião específica, naquele tempo específico. Mas as leis, por exemplo, como o Gabriel está falando, a dominação racional legal, ela exerce esse poder de forma duradoura e que não necessita da presença física de um indivíduo. Então, a gente sabe quais são que não se pode cometer certos crimes e a punição, que é fundamentada em lei, mas não precisa a toda hora estar alguém aqui falando, tal coisa, assim, não mate ninguém não, viu, que é crime, não assalto não que é crime. Isso é dominação, esse fato desse poder se estender por um longo período de tempo e que não precisar de uma presença física de algum agente para esse poder ser exercido é o que ele caracteriza como dominação. Ficou mais claro? Oi? Eu vou passar para a burocracia, que eu acho que a burocracia é um exemplo de dominação racional legal, talvez também consiga abstrair. Um outro ponto, além do Estado, a dominação racional legal vai ser exercida também em empresas e não só em empresas, porque a burocracia, o Estado também é burocrático, mas eu vou dar um exemplo de empresa já já. A burocracia, para Weber, rapidão, antes de comentar sobre a burocracia, a gente tem que lembrar para Weber que o Estado ele detém um monopólio legítimo da violência, que é isso que Arthur estava comentando. Então, na aula de Estado, Poder e Política, vocês vão ter uma discussão sobre isso, tá certo? Mas a gente não vai adiantar porque já vai ter outra aula sobre isso. Mas lembrem disso, que o Estado moderno para Weber tem um monopólio legítimo da violência. Enfim, na burocracia, Weber vai afirmar que ele é um fenômeno particular do mundo racional, da racionalização e modernização do mundo.
Eita, alguém comentou aqui, pera. Antes de começar a burocracia. Jamile comentou, a dominação tradicional vai ser 100% baseada no sempre foi assim, ou ela pode, em algumas áreas, optar por mudanças, ainda que mínimas, ou ela teria outra denominação? Como assim? Tu pode dar um exemplo? Porque eu acho que, tipo, nem sempre ela vai estar, sempre foi assim, etc. Mas também tem valores moral. A dominação tradicional não é apenas uma dominação que se exerce com a ideia de sempre foi assim, mas também é uma dominação que está pautada em valores, valores religiosos, políticos e assim por diante. No caso do exemplo de Arthur, que ele pede a benção ao avô, né? Eu acho que é isso, é uma tradição e um valor religioso. Não é outro valor, mas está baseada principalmente em valores. É importante a gente lembrar disso. Então, tem essa ideia de costume, de que sempre foi assim, mas também está pautada na relação de valor. Valor religioso, político, moral, e assim por diante. Pronto. Beleza. Pronto. Voltando aqui à burocracia, né? Como falei, a burocracia é um fenômeno particularmente surgido na modernidade, e principalmente com a consolidação do Estado moderno, e é através dela que vai exercer a dominação racional legal. Ela vai ter algumas características. A primeira característica é que ela atua de forma impessoal, como Arthur estava comentando. Não precisa ter uma pessoa dizendo, matar uma pessoa é errado, matar uma pessoa é errada. E a própria lei, a própria norma vai ditar isso para você, certo? Então tem esse princípio da impessoalidade entre os indivíduos. O outro princípio é que vai ter uma forma racional da divisão do trabalho, onde os cargos são bem definidos. Isso aí a gente pode ver direitinho na aula de Durkheim, não sei se vocês viram sobre divisão social do trabalho, mas basicamente o que Durkheim está falando, o Weber também está repetindo, que com a modernização do mundo, houve uma expansão da divisão social do trabalho, que ela abrangiu tanto as relações do mercado de trabalho capitalista, das empresas e etc., mas também a expansão do próprio Estado. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem um grande número de funções dentro do Estado. Então, o Estado brasileiro e os Estados modernos, de forma geral, geralmente tem o Executivo, Legislativo e Judiciário. E dentro desses três poderes vai ter uma série de órgãos, vai ter, por exemplo, no Executivo, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, que não existe mais, Ministério dos Direitos Humanos e assim por diante. E dentro desse ministério vai ter uma série de hierarquia, secretaria de tal coisa, secretaria de tal coisa, até chegar, por exemplo, no posto de saúde, aqui perto de casa, do cartório e assim por diante. Então, o número de ocupações dentro de um estado, ele é muito grande, então vai ter uma expansão da divisão do trabalho. E a mesma coisa vai ter nas empresas, certo? Antigamente você tinha, no século XVIII ou XIX, fábricas com, sei lá, 500 pessoas. Hoje a gente tem multinacionais espalhadas pelo mundo inteiro, que tem mais, sei lá, acho de milhões de pessoas trabalhando, por exemplo, na McDonald's. Então é uma empresa que tem uma divisão de trabalho extremamente especializada, certo? O terceiro ponto é que os cargos eles vão ter uma hierarquia. E aí a gente, pegando um exemplo de Estado, eu já pontuei, né? Por exemplo, a gente tem os três poderes e depois a gente vai ter a hierarquia. Numa empresa, a mesma coisa. Por exemplo, o dono da McDonald's vai ter, sei lá, um gerente para cada continente. Aí depois desse gerente para cada continente vai ter, sei lá, diretores para cada país. E assim por diante. Então vai ter uma hierarquização muito grande das funções. Então a gente vai ter uma divisão do trabalho e ao mesmo tempo uma hierarquia desses trabalhos. Então, se uma multinacional se expande pelo mundo, você vai ter que botar certas pessoas meio que tomando conta daquele país ou daquele continente e assim por diante, certo? Deu para entender direitinho? Burocracia? Acho que não é tão complicado assim, se a gente usar alguns exemplos práticos. Mas se não tiverem entendido, a gente dá mais exemplos. Comentar alguma coisa, Arthur? Alguém? Senão a gente passa. Já ele acho que quer falar, porque levantou a mão aqui. Pronto. Tudo bem. Pode passar, então, Gabriel. Então a gente chega nesse que é o principal estudo de Weber, né? Acho que não a última obra que ele escreveu, né? Mas é justamente a obra que ele escreve. Acho que a última, na verdade, né? Ele escreve já no fim da vida, assim, perto. Não no fim da vida, né? Mas
depois daquele período sem escrever nada, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Lembra que a gente falou no começo da aula? Todos os três clássicos, eles estão interessados em entender o surgimento e a consolidação do capitalismo. Né? Durkheim vai analisar por que a sociedade não entrou em colapso depois da divisão social do trabalho. Marx vai entender como como se fundamentam e se constroem as relações de trabalho e produção dentro desse sistema. E Weber vai analisar a forma de vida desse novo sistema. Espírito aqui tem o sentido de cultura. Então, ele está tentando entender justamente o capitalismo como cultura, como forma de viver. Então, aquilo que a gente está falando sobre a pluralidade causal e a infinitude da sociedade, então o Weber não vai se propor a fazer uma análise do socialismo como um todo. Ele vai tentar analisar a crença do protestante com essa consolidação do capitalismo como um novo sistema e nova forma de vida. Né? Ele começa a explicação dele falando que isso é um problema de origem estatística. Ele nota que nos países que predomina a religião protestante, há mais concentração de capital. Então, como ele fala aqui, os simples olhares estatísticos ocupacionais de qualquer país de composição religiosa mista mostrará o fato de que homens de negócios, donos de capital, assim como os trabalhadores mais especializados, são predominantemente protestantes. É desse problema estatístico que ele começa o seu estudo. Pode passar, Gabriel. Só uma curiosidade antes, é importante destacar que Weber, ao longo da sua vida, produziu muitos trabalhos empíricos, assim, diferentemente de outros autores, principalmente de Comte. Comte, ele pregava no seu positivismo que as ciências sociais tinham que ser baseadas na empiria, mas, curiosamente, Comte nunca fez um trabalho empírico na vida, certo? Então, é importante a gente dar esse destaque, porque Weber produziu vários estudos, várias análises estatísticas, por documentos históricos que consolidaram as análises dele, certo? Então, é um grande prestígio que ele tem em relação a isso. Mesma coisa Mariani. Mariani fez um levantamento do direito, desde o direito antigo na Grécia e etc., até o século XX. Então, é um levantamento histórico, empírico muito grande, que vai estar em consonância com as ideias de metodologia, né? A gente não pode partir do nada, de um juízo de valor, a gente tem que partir de um juízo de fato, de fatos da realidade. Então, quando ele utiliza a estatística, é um exemplo disso. Ele não pode simplesmente achar que os países protestantes têm mais acumulação de capital. Ele viu uma estatística e, a partir disso, ele começou a sua análise. Aí ele foi pesquisar sobre outras coisas e etc. Então, hoje, quando a gente faz algum estudo, a gente vai estar utilizando desses dados da realidade. A gente não pode simplesmente chegar com a questão da nossa cabeça e extrair. Então, o que Weber faz, lembra? Toda conceituação de Weber é um tipo ideal. Ele vai estudar mais religiões protestantes, mas o que ele usa como exemplo, como esse modelo ideal, é o calvinismo. Principalmente por três características muito marcantes, que é que a questão do universo ter sido criado para a maior glória a Deus, o princípio que as vontades de Deus estão para além da compreensão humana e a crença na predestinação. Então, o que Weber nota é que, para Calvino, o indivíduo devia se considerar salvo, assim, devia se considerar um eleito da salvação. E que nada que ele pudesse fazer mudaria esse destino, a questão da crença na predestinação. Só que aí começa a ideia que os calvinistas, então, eles viviam dentro de uma grande incerteza, né? Como saber se eu sou um escolhido de Deus ou o que eu estou fazendo? Essa grande angústia, né? Assim, como saber se eu sou ou não escolhido de Deus e que nada que eu possa fazer aqui vai me dar o direito à eleição, já que minha vida, já que eu estou predestinado a passar o que eu tenho que passar na vida. Então, o Calvino adiciona duas questões muito importantes. O indivíduo ele precisava se considerar salvo para o calvinismo, porque senão seria uma expressão de uma fé fraca e duvidosa, e que a melhor forma de alimentar essa ideia de salvação, essa confiança, era exercer uma atividade profana muito intensa. Porque se o universo inteiro foi criado para glorificar a Deus, toda atividade bem-sucedida que o indivíduo faça também é uma forma de glorificar a Deus. E se essa forma de glorificar a Deus está indo bem, parece um sinal de salvação. Né? Não que seja por isso que seja salvo, mas é um sinal e isso afasta a dúvida.
Então, essa atividade profana intensa, aqui profana sendo realmente de sagrado e profana essa divisão, uma atividade intramundana, como o Weber também fala, uma atividade para o mundo. E essa atividade, ela normalmente era o trabalho. Então, isso começa. Então, se tudo que eu faço. Passa rapidinho o slide, Weber, por favor. Pode voltar. Então, esse acúmulo de riqueza, então, se aplicado nesse trabalho, ele era uma forma também de glorificar a Deus. Lembra que para o catolicismo, a avareza é um pecado capital. Então, a gente tem exemplos de São Francisco de Assis, por exemplo, que abdicou da riqueza, fez isso. Então, essa ideia de riqueza para o catolicismo é muito mais mal vista do que para o protestantismo por causa disso. Porque o problema não é acúmulo de riqueza, mas esse acúmulo de riqueza lhe permite uma vida ociosa. Porque se você está numa vida ociosa, você não está fazendo nada que glorifica a Deus. Então, o trabalho, nota, o protestante trabalha para glorificar a Deus. É um trabalho com relação a valores. Porque tudo que ele faz é para glorificar a Deus. Deu para entender esse ponto, porque isso é muito importante para a gente seguir a construção do argumento de Weber. O que Weber mostra aqui, então, é como essa ética protestante ela começa a ter acesso a outras esferas da vida humana, né? Como a esfera do trabalho, por exemplo. No catolicismo, a expressão religiosa é muito mais nas próprias cerimônias e essa vida completamente regrada para a religião fica muito restrita aos líderes religiosos, né? Aos mosteiros, padres e tudo mais. Com essa implementação dessa lógica calvinista, começa então a religião ter acesso às outras esferas da vida, que Weber vai chamar de uma ascese protestante. Ascese, assim. Ascese. Como está no chat aí. Que é essa forma de viver pautado na religião. Pode passar, Gabriel. Sim, só um complemento, é que além do trabalho ser visto enquanto algo bom, esse acúmulo da riqueza ela vai se dar também com um não gasto desse dinheiro em atividades consideradas não sagradas, né? Então, por isso tem esse acúmulo. Por exemplo, você gastar dinheiro comprando coisas fúteis ou algo do tipo. Então, nesse começo dessa ética protestante, principalmente por Calvino, o acúmulo de riqueza ele não era um problema desde que você não utilizasse essa riqueza para coisas mundanas, digamos assim, coisas que eram mal vistas moralmente pela igreja. Então, você podia, sim, ter a riqueza, como Arthur falou, mas você não podia usar essa riqueza para enfim, fazer algumas atividades. Então, houve o acúmulo dessa riqueza. Então, não adianta você simplesmente ganhar muito dinheiro através do trabalho, etc., mas você também não gastar esse dinheiro com coisas mundanas. Então, por isso, com um certo tempo, grande parte das famílias protestantes tiveram um acúmulo de riqueza muito grande, porque utilizavam essa riqueza para reinvestir. Já que eu não posso utilizar em bens mundanos, em ser avarento, comprar sem roupas, sem sapatos e etc., eu vou fazer o que com esse dinheiro? Grande parte pegou esse dinheiro e investiu em bancos, por exemplo, botou na poupança e esse dinheiro ficou reinvestindo, ou investiu em ações de empresa e assim por diante. Ou criaram uma empresa para dar trabalho para outras pessoas, já que o trabalho também era visto enquanto algo digno, você criar uma indústria e gerar trabalho também era visto enquanto algo digno. Então, essa ideia do trabalho enquanto algo bom, esse acúmulo de riqueza vai reverberar em ações sociais, digamos assim, que vão, de certa forma, estruturar o capitalismo, criação de novas empresas, investimentos em bancos e assim por diante. Tem várias outras coisas. Então, Weber também vai falar sobre... Então, tá. Ele já formulou o tipo ideal de protestante, de ética protestante, que é isso que a gente estava explicando agora. E qual é o tipo ideal desse capitalismo moderno? Ele vai falar que ele vai tratar também antes de um capitalismo de aventureiros, que era aquela galera que saqueava, assim, que ia à busca de riqueza sem uma procura moral, assim, por esse dinheiro, né? Como coloca aquele slide, o capitalismo moderno não se baseia na procura moral por ganho pessoal, mas na obrigação e da disciplina e na consideração do trabalho como um dever. Nota que isso é muito parecido com o que a Abra estava explicando agora desse trabalho pelo protestante. Então, esse espírito do capitalismo moderno, ele se caracteriza justamente por isso, pela combinação original, que nunca tinha se visto até então, da dedicação a essa atividade lucrativa
a partir de métodos econômicos legítimos e o uso desse rendimento para conseguir mais capital, que o Gabriel estava falando. O problema não era acúmulo de riqueza, mas é desde que essa riqueza servisse para reinvestir no trabalho. Porque esse trabalho bem feito, quanto mais bem sucedido, era um sinal de salvação, né? Era um trabalho pautado nessa ideia de que se está dando certo, é um sinal de salvação. Isso passa, então, a gerar um uso racionalizado de recursos. Aquele que eu estava explicando. Ele não acumula riqueza para gastar com coisas supérfluas, mas para poupar e investir ainda mais na atividade que está exercendo, no trabalho. E isso é uma característica muito importante do capitalismo moderno para Weber. Então, a gente começa a entender então, essa relação de como essa forma de agir pela religião contribui para essa caracterização do capitalismo moderno. Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Não, só que já é 9h50, aí, gente, esse já é o último tópico, certo? Falta acho uns 3 slides, algo do tipo. Então, a gente pede desculpa por passar do horário, mas vai ser rapidinho para a gente fechar a aula, tá bom? Então, como eu coloquei, né, o trabalhador tradicionalista ele não tinha pretensão de cada vez ganhar mais dinheiro, mas só pelo o necessário para a sua sobrevivência. Que é justamente essa diferença do capitalismo moderno para o tradicionalista é que, na obrigação do trabalho, o trabalho como um dever. E como eu estava explicando, isso tem uma relação com valores, porque seria esse trabalho bem feito um esforço de glorificar a Deus. Né? Como eu coloquei aqui, o trabalho como ação racional com relação a valores, a princípio. Então, o protestante ele trabalha não para enricar, não necessariamente para acumular mais dinheiro, mas ele sabe como dizer, é um meio para que ele consiga glorificar cada vez mais a Deus. Né? O que fundamenta essa ação, como a gente está explicando nos tipos ideais, são valores, né? Os valores religiosos, nesse caso. Pode passar, Gabriel. Então, qual o caminho então, que o Weber faz? Tem esquematizar assim, com passo a passo, porque eu acho que a gente consegue entender melhor. Existe uma ética protestante, uma ascese protestante, como ele fala, essa forma de viver que a reforma protestante trouxe, que é muito diferente do catolicismo. E que é uma ação racional com relação a valores. São valores muito bem explícitos. E o trabalho, então, para o protestante, era uma forma de glorificar a Deus. Né? Então, o lucro não trazia conforto e luxo, mas para reinvestimento na atividade econômica, como a gente vem falando até agora. Então, há essa poupança e investimento consciente, que é muito caro ao capitalismo moderno. Né? A ideia de capital é justamente poupar para reinvestir para gerar mais capital, que é o que caracteriza o capitalismo. Então, a partir desse cálculo racional de gastos, há uma passagem desse trabalho como obrigação, como fundamentado em valores religiosos, para um trabalho como característica do novo sistema. Então, como o Weber coloca, né, isso é uma citação já nas últimas páginas da ética protestante do espírito capitalismo. Okay? O puritano queria ser um profissional, queria porque isso representava para ele um sinal de salvação. Era uma tranquilidade na vida, ser profissional, desenvolver essa atividade econômica muito bem feita. Nós devemos sê-lo. Ou seja, no capitalismo moderno, é uma obrigação nossa trabalhar. É um dever. Se a gente não trabalhar no capitalismo, a gente não sobrevive. Como ele continua, né? Pois a ascese, ao se transferir para a vida profissional, passou a dominar a moralidade intramundana. E assim contribuiu com sua parte para edificar esse poderoso cosmos da ordem econômica moderna. Porque a gente está falando de pluralismo causal. Não é a ética protestante que causou o capitalismo e ponto. Mas essa forma nova de viver, a partir da reforma protestante, contribuiu, ou seja, é uma das causas para edificar o capitalismo como a gente conhece hoje. Que determina com pressão avassaladora o estilo de vida, aquilo que eu falei lá no começo dessa parte. Ele está analisando esse capitalismo como estilo de vida de todos os indivíduos que nasceram dessa engrenagem. Então, passa de ser a ética protestante, essa forma de viver que antes era relacionada a valores, ela contribui para a formulação desse espírito do capitalismo moderno e passa a ser uma ação racional com relação a fins. Agora, protestante ou não, você é obrigado a trabalhar e tem que trabalhar. Então, uma ação racional com relação a fins agora. A poupança de capital, então, vira... a poupança de dinheiro, então, vira um fim em si mesmo, como o que Marx coloca, né? O acúmulo de riqueza pelo acúmulo de riqueza, que caracteriza o capital.
o fim, agora, o trabalho não é mais para salvação, não é mais um valor, mas é para acumular mais dinheiro. Então, é um fim agora racional, não mais um valor como era para o protestante, né? Quer comentar alguma coisa, Gabriel? Não, não, só se alguém tem alguma dúvida. Ficou claro isso, assim, essa passagem, essa associação que o Weber faz entre a forma de viver do protestante. Cassandra perguntou aqui se ele era protestante. Acho que tu comentou no começo, foi Gabriel, que ele era protestante. Ele era protestante, sim. Ficou claro isso, porque assim, essa de fato é a principal obra de Weber. Assim, todo o caminho da aula foi para chegar nessa formulação que ele faz na ética protestante. Que bom. Ficou, professor. Que bom. Então, para encerrar a aula, a questão que a gente trouxe aqui a gente escolheu trazer uma questão de Marianne Weber. Gabriel que propôs isso pelo fato de ser mais difícil encontrar materiais sobre Marianne Weber, né? Sobre Weber tem questões a rodo aí. Então vou ler aqui rapidinho, já que está pertinho do horário. Marianne denuncia o que era considerado, inclusive por Fichte, a melhor habilidade feminina, entre aspas, a oferecer-se como meio. Tal como no ato sexual, a mulher estaria destinada a sofrer a ação, não a agir. Marianne rejeita, prática e teoricamente, o ordenamento natural da relação homem-mulher, que justifica a submissão feminina a partir de características biológicas na anatomia, na função, no ato sexual, na lei divina, na natureza. Desde que fora assumido como segunda natureza, explica Marianne, o sistema de dominação patriarcal segue transformando um jus naturalis, a ideia jus naturalista, a dependência legal, social e econômica da mulher. Marianne afirma que é a naturalização da forma de organização patriarcal da relação entre os sexos que legitima, tornando também naturalizada a separação dos interesses sociais de homens e mulheres, legitima-se a valoração exclusiva dos homens como seres públicos e efetivamente livres, para buscar a realização de seus interesses e, no mesmo passo, justifica a instrumentalização da mulher. Esse texto é de Julie Mata. Aí, levando em consideração o texto acima e seus conhecimentos sobre Marianne Weber, responda, né? Letra A. Responda. Para a autora, o direito moderno deveria assegurar a instituição do casamento. Responda. Letra A. Deixa eu reler. Levando em consideração o texto acima e seus conhecimentos sobre Marianne Weber, podemos afirmar que, para a autora, o direito moderno deveria assegurar que a instituição do casamento, letra A, garanta ao marido o direito de usufruir de todos os bens materiais do casal, letra B, funcione a partir do direito natural de dominação do homem sobre sua esposa, letra C, resguarde a coexistência das liberdades dos dois indivíduos presentes nesse processo, letra D, defenda que a mulher sirva como apenas um objeto sexual do homem, letra E, funcione apenas como um contrato econômico entre os indivíduos. Acho que a maioria aqui já respondeu. Todo mundo que respondeu letra C. Pronto, a letra C mesmo, tá, gente? É porque, enfim, as outras são bem discrepantes do pensamento dela. Então, acho que não teria como não ser a letra C. Até porque as outras vão contra exatamente o que foi abordado no texto, né? De que a mulher, ela não é simples um objeto sexual do homem, o homem não tem o direito natural de dominação sobre a mulher, e o homem não deveria ficar a cargo de todos os bens materiais do casal. Então, ela vai analisar que no casamento moderno deveria ter uma coexistência entre a liberdade desses dois indivíduos, do homem e da mulher. E é isso, gente. A gente pede desculpa por ter passado um pouco da hora, mas, enfim, foi muito assunto para a gente abordar em uma aula só. Fico muito feliz que vocês tenham tirado dúvidas e entendido o que a gente tinha falado. E acho que próxima semana tem monitoria, né? Eu vou tentar aparecer na monitoria, certo? Para auxiliar lá também. Então, quem tiver dúvida hoje, leve para a monitoria que a gente vai estar lá. Eu vou tentar comparecer e vai ter os monitores e monitoras também. Qualquer coisa, entre em contato no WhatsApp com a gente ou pelo Facebook, por onde vocês se sentirem mais confortáveis. Enfim, Instagram, Twitter. É isso. Obrigado, gente.
Boa noite, gente. Faço as palavras de Gabriel as minhas, assim. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Espero realmente ter ficado claro, assim. E se surgir dúvida quando vocês estiverem estudando, relacionadas ou não com a aula, assim, se estiver estudando algum outro material de Weber, pode falar com a gente, assim. Pode falar com a gente, assim. A gente fica feliz se vocês tenham gostado da aula e tenham entendido, de verdade mesmo. Então, boa noite a todo mundo. Foi ótimo, Tchau, professores. professor. Obrigada. Tchau, beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Durmam bem. Boa Boa noite. Boa noite. Pode parar a gravação. Eu tô tentando parar, não tá. Eu já apertei aqui pra parar a gravação. Mas só quando desligar a chamada mesmo. Então vou desligar aqui pra. De qualquer forma, chega no e-mail, né? Isso, chega no e-mail. Beleza, então. Falou, Gabriel. Boa noite. Então, valeu, Arthur. Boa noite. Valeu.